Em Fortaleza, o jornalista Jorge Andrade conversou com o pastor João Gonçalves, presidente da Assembleia de Deus em Maracanaú e da Convenção das Assembleias de Deus no estado do Ceará, a CONADEC. O líder assembleiano fala sobre chamada ministerial, milagres, família, sua ascensão à presidência da Convenção Cearense e os desafios da igreja. Pastor João, vamos começar do começo. Okay. Como é que foi a sua experiência, de conversão a Cristo? Parece que o senhor veio do interior, teve uma vida muito pobre. Conta pra gente. Satisfação, um prazer enorme poder te falar e falar a todos que apreciam a programação da TV CPAD. Eu tenho a felicidade de poder testemunhar que fiz a minha decisão para Jesus aos 9 anos de idade. E de imediato eu comecei já a participar das atividades da igreja, Escola Bíblica Dominical. E aos 12 anos eu comecei já a testemunhar a palavra do Senhor, tive minhas primeiras experiências como pregador, precisamente em janeiro de 1970. E desde então, até o dia de hoje, não tenho me apartado deste prazer dedicado, desta devoção de servir a Deus. Bom, e como é que surgiu assim, de forma mais efetiva, o ministério? Porque o senhor começou ali como um jovem entusiasmado, e como é que foi a seriedade, a transição da infância já para a maturidade e o compromisso com o ministério? Aos 14 anos eu já ajudava como professor da escola dominical. E depois eu comecei a ministrar nas praças, tá certo? Eu cheguei aqui em Fortaleza em 1974 e ainda muito desconhecido, muito sem acesso aos templos, e eu tive uma dedicação de 10 anos na praça principal de Fortaleza, Praça José de Alencar, e depois comecei a participar nas demais. Na praça pública eu me tornei conhecido do pastor Bastos, porque ele, um dia passando na praça, ele me viu ministrando. E naquele dia, Deus falou com ele a meu respeito. E a partir daí, ele começou a me abrir portas nos templos e chegou ao ponto dele me convidar para ministrar a doutrina do Templo Central de Fortaleza, que foi uma grande honra, um grande privilégio e, com toda certeza, uma oportunidade para o crescimento ministerial. Bom, aí o senhor começou a ver que era sério o negócio, né? Com certeza. E como é que foi a ordenação ao ministério? Ok, em 81 eu fui separado para servir como diácono. Em 85 eu fui autorizado a evangelista. Em 91 eu fui consagrado a evangelista. E em 93 eu fui ordenado a pastor. E a minha carteirinha de CGADB, ela tem um número bem baixinho ainda, 13.871, sou das antigas. Que experiências, o senhor teve que marcaram a sua vida, não só pessoal, mas também ministerial, lá no início da sua caminhada? Muitas experiências, sim. Ao ministrar a palavra sozinho e depois com uma equipe devidamente formada, nós vimos Deus fazer muitas coisas importantes, como curar enfermos e a conversão de muitas pessoas, o Senhor libertando pessoas possessas. Isso foi muito marcante para o início do nosso ministério e ainda para o dia de hoje. Quer dizer, a operação sobrenatural de Deus ainda nos motiva, vai continuar assim. Fazendo uma análise do tempo de hoje, com o tempo que o senhor começou, o que o senhor vê de diferente na trajetória da igreja, em termos desses sinais, dessas maravilhas? Porque parece que muitas pessoas não estão sensíveis para ver que esses sinais e maravilhas ainda acontecem. De fato, muitas pessoas ainda permanecem naquela visão, buscam, e de fato, quando a gente busca, as coisas acontecem. Agora, há de fato um contingente enorme de irmãos que hoje já não buscam, até porque há uma banalização também nessa questão dos milagres, entendeu? Antigamente, os milagres aconteciam e de repente produziam mesmo admiração, conversão. Hoje, como os milagres estão acontecendo, não sei se de forma real ou supostamente acontecendo, a verdade é que os milagres estão em toda parte. Então, por conta disso, as pessoas
também já não se impressionam, já não se empolgam tanto, mas de verdade nós cremos na Bíblia e no testemunho do Espírito Santo nos dias atuais, que é a vontade de Deus continuar operando do mesmo modo como fez no início, no nosso início aqui, como naquele início lá dos Atos dos Apóstolos. Bom, vamos falar agora sobre família, né? Ok. O senhor é casado, tem quantos filhos, netos? Como é que é seu histórico familiar? Eu sou o 7º filho da casa de meu pai, e deixe-me acrescentar, eu sou o 7º pastor da igreja em Maracanaú, uma igreja que tem 80 anos de fundação, e sou o 7º presidente da CONADEC, instituição que tem 82 anos de fundação. Nossa convenção é a pioneira aqui no nosso estado, inclusive, do que me parece, não, é que salve melhor juízo, ela é a segunda do Brasil, ok? Então, a minha família em particular, eu casei-me em 1979, já completaram-se 41 anos do nosso casamento, permaneço casado e junto com a mesma mulher. O Senhor nos deu 3 filhos, a Elisiane é a primogênita, o segundo filho é o Jesaías, e a terceira filha é a Eliane Aguiar Mendes. Então, se tiver lágrimas aqui, me perdoe, mas é que a minha filha mais nova, aos 17 anos, ela foi assassinada. Isso já completou-se 19 anos, agora em novembro, e de verdade é um fato que ainda nos traz angústias dor, né? e sofrimentos, mas nós estamos sarados, estamos recuperados, graças a Deus, a família toda, e agora, contudo, tocando no assunto, porque foi algo muito dramático, né? Em algum momento o senhor pensou em parar? Nunca. Eu testemunho para ti e para todos aqueles que possam nos ouvir, que nesta questão eu tenho uma convicção plena. Eu nunca pensei em parar a caminhada cristã, a caminhada ministerial, por nenhum motivo. Quando isso me aconteceu, foi no dia 19 de novembro do ano 2000, foi um domingo pela manhã, e na segunda-feira nós fizemos o sepultamento de nossa filha, sexta-feira eu ministrei a doutrina na igreja, e aquela noite foi uma noite assim muito especial. O povo se reuniu como nunca, porque o povo tinha, de certo modo, perdido o meu antecessor, por questões de idade, de enfermidades, e eu tinha assumido a igreja há 5 meses. Então o povo estava super empolgado. Aí vem uma tragédia desta monta, o povo ficou na dúvida, será que perdemos o nosso pastor? Então o povo se reuniu para ver o que realmente ia acontecer. O que aconteceu é que Deus me deu uma mensagem sobre a esperança da ressurreição, e quando eu terminei aquela mensagem, é como se eu tivesse sido lavado por dentro. Eu voltei dali sarado, entendeu? E nunca parei. Continuei sempre e até o dia de hoje. Então, esse motivo e nem outro motivo. Esse foi o mais grave motivo, de maior impacto na minha trajetória. Então, esse aí foi o maior, ele não me fez pensar em desistência. Motivos menores também. Então, eu dou esse testemunho. Eu não sou contra quem testemunha que tal tempo parou, ou tentou parar, ou pensou e foi alentado de algum modo por Deus. Eu agradeço a Deus porque em todos esses embates de mais de 45 anos, eu nunca pensei em parar ou desistir, nunca. Graças a Deus. E penso que daqui para frente também não vou recuar. Que bênção. Você está acompanhando aí a história do pastor João Gonçalves. Ele é um obreiro muito especial. Nós voltamos depois do intervalo comercial com mais experiências aqui na TV CPAD.
Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, de volta aqui conversando com o pastor João Gonçalves. No bloco anterior ele falou sobre a experiência de vida dele e também sobre uma tragédia que aconteceu na família. Pastor, retomando esse tema, né, qual a importância da resiliência na vida de uma pessoa que deseja servir a Cristo e, mais além do que isso, ser um obreiro na Igreja do Senhor? De fato, servir a Deus é um privilégio singular. No meu entendimento, e não só no meu entendimento, claro que não. Quer dizer, o que a Bíblia nos mostra acerca da nossa missão de servir a Deus é algo, de fato, incomparavelmente maior do que qualquer outra missão aqui na Terra. De modo que o apóstolo Paulo, ele quando buscou de Deus o melhor que pudesse dizer para os obreiros da Ásia Menor, ele diz para eles que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para pastorear o rebanho de Deus. Então isso é demais para nós. E a gente entende, por tantos outros textos, que os anjos desejaram pregar e pastorear, e não lhes fora permitido fazer isso. Então Deus nos constituiu para essa missão tão nobre, tão sublime, e no que pese as provações, os sofrimentos, é como o apóstolo Paulo diz, a tribulação é leve e passa logo, e a glória tem peso e tem valor eterno. Vamos falar sobre um ponto muito importante agora, que é, ao longo da sua trajetória ministerial, o senhor ter exercido inúmeras funções, né, no ministério, muitas das quais até de coadjuvante, né, não de líder principal, mas o senhor teve ali durante todo esse tempo e chegou o dia do senhor assumir a presidência da igreja, fato que aconteceu em maio do ano de 2019, né, presidente da convenção. Eu comecei a servir na diretoria de nossa convenção, na época era Comeadec, em 96. Eu fui eleito segundo vice-presidente e eu servi nesta função durante 10 anos, ao lado do pastor Bastos. E depois aconteceu que o pastor Bastos adoeceu muito e veio a falecer, e o pastor Pedro Cavalcante Falcão, pastor Pedrinho, ele assumiu a presidência por 10 meses. E então eu passei a ser primeiro vice-presidente pelos 10 meses. Quando foi 2011, mediante uma reforma estatutária, a eleição passou a ser por escrutínio secreto. Aí eu me lancei candidato a presidente e perdi a eleição para o pastor João Bezerra da Silva, que encabeçou a chapa 2. E eu perdi a eleição, o mandato de 4 anos, mas diante daquele resultado, eu tive um comportamento que considero razoável. Continuei cumprindo os meus deveres estatutários, não criei problema com o novo presidente e, de algum modo, ajudei. Aí passaram-se mais 4 anos e o pastor João Bezerra foi reconduzido por aclamação. Eu fui candidato à primeira vice-presidência e fui eleito. O meu concorrente teve 5 votos a menos do que eu. E eu fui eleito, assim, um candidato isolado. Eu era um candidato isolado, não era o candidato da diretoria. Mas ao chegar na diretoria, pouquinho tempo eu conquistei a amizade do presidente, dos demais, eu não vou dizer 100%, mas quase isso. E aí nós continuamos servindo de tal modo que quando chegou o momento da nova eleição, aquele senhor que havia em 2011 me derrotado, assim, mas ele nesse momento, agora em 2019, ele foi meu apoiador. Pastor João Bezerra da Silva foi bastante expressiva
a forma como ele se manifestou e, de fato, conseguiu trazer aqueles amigos, aqueles apoiadores para que me apoiassem também. Mas falando aqui um pouquinho sobre chegar à presidência. De fato, cheguei sem muita ansiedade. Considerei muito normal pela trajetória de ser vice-presidente durante tanto tempo. E também já não sou mais um jovem adolescente, já passei dos 60. E cheguei com o senso da responsabilidade, dos deveres, porém com muita gratidão a Deus e certo de que Deus foi que me projetou a esta função, porque, meu amigo Jorge, onde eu nasci, de onde eu vim, e trilhar todo esse caminho até hoje, chegar à presidência da nossa CONADEC, de fato, é algo que Deus fez. É um milagre que Deus fez. Porque, para você ter uma ideia, eu sou o primeiro pastor da árvore genealógica do meu pai e da minha mãe. Eu nasci num lugar distante da cidade, onde só tinha a casa de meu pai e dos meus tios, tá certo? E vivi ali até os 17 anos de idade. E eu vim embora para Fortaleza. Eu tinha uma convicção plena de que vinha fazer algo para Deus. Eu não sabia como. E tudo que eu possuía de pertences pessoais, eu trouxe dentro de uma sacolinha de plástico. E não tinha um par de sapatos. E nem um cinto. Então, só Deus pega alguém assim e promove, faz andar e finalmente coloca num lugar tão importante. Então, estou nesse lugar, não por vaidade, não por vanglória, mas com humildade certa de que Deus está me usando e vai me usar para fazer algo bom e corajoso para a nossa convenção, para o nosso Estado e, enfim, no seu reino. E eu acredito, pastor, sinceramente, que quando a gente mantém viva essa lembrança, né, da onde saímos e aonde chegamos, a gente se mantém sempre humilde, sempre né, em obediência, em temor a Deus, porque a gente sabe o que viveu e sabe o que Ele fez. Principalmente gratidão, né, o reconhecimento de que Deus é quem faz. E me permita acrescentar, eu não me envergonho da minha história, eu tenho enorme prazer de contá-la, e às vezes eu chego numa reunião de jovens, de adolescentes, naquele meio eu sei que tem pessoas que se sentem de algum modo desprezadas, tem aquele conflito existencial, não sabe para onde vai, não sabe a missão. Aí eu tenho o maior prazer de contar de onde eu vim, como eu iniciei e como Deus me promoveu. Então eu tenho até a liberdade de dizer para aqueles meus ouvintes, olhe, Deus fez comigo, Ele faz com vocês também. Eu nunca fui melhor do que vocês e nem sou. Então, Deus é que é grande, operou em mim e vai operar em vocês. Isso produz um ânimo no pessoal e, com toda certeza, é o modo de Deus me usar também para alentar, orientar e motivar as pessoas ao serviço. Pastor, o que precisa ainda ser feito, né? Especialmente com relação à juventude, já que a gente está tocando nessa temática, aqui no estado do Ceará, para que a igreja não perca, não é, o vigor, nem muito menos o bonde da história, porque a população brasileira é bastante jovem atualmente, né? Com certeza. Ô, meu amigo, eu penso que o nosso grande desafio é colocar Deus dentro dessa juventude, porque aí está a solução. Porque este é o problema, é que há muita gente, até cristã, de carteirinha e tudo, mas não é no sentido real. Então, não resolve, não vale, quer dizer, a formalidade. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que de fato não praticam o verdadeiro evangelho. E não praticam porque não são de verdade. Ou não conhecem. Né? Não conhecem, porque de fato a Bíblia chega a afirmar que todo aquele que é nascido de Deus vence. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, ser nascido de Deus, eu entendo como sendo o sentido real da conversão. Quer dizer, a pessoa é cristã não só no sentido formal,
É uma pessoa cristã no sentido real, de verdade. Aí Deus está presente. E é aí que temos todas as soluções. Todas as soluções. É Deus presente em nós. Talvez a necessidade de ensinar, se é que eu estou entendendo bem, esse é o caminho, aos jovens a não serem religiosos no sentido clássico do religioso, mas serem verdadeiramente discípulos, apaixonados por Jesus, mantendo viva a ética, o ensino dele. Correto, isso que eu quis dizer quando disse que o nosso grande desafio é colocar Deus dentro das pessoas. Então o mecanismo para isso, claro, vai ser conselho, oração, ensinamento da palavra, para que as pessoas de fato possam abrir o coração para viver a vida de Deus. Bom, o senhor está falando de um tema muito importante, que é a oração. É empolgante quando se fala de oração, porque a oração ela tem efeitos muito práticos e reais na vida daquele que ora. Como fazer uma geração de novos crentes entenderem o caminho da oração num mundo tão conturbado quanto esse nosso, que tem rede social a monte, internet, televisão, são muitas vozes, conforme diz a Bíblia, chamando, vem cá, traindo a atenção da pessoa em detrimento de uma coisa que precisa de tranquilidade, reclusão e tempo para se dedicar à oração. Convencer hoje as pessoas a uma vida de oração, a uma vida de comunhão com Deus, é de fato um grande desafio, de modo que a solução chega, volto a dizer, quando a gente consegue colocar Deus na vida da pessoa. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, aí é como Pedro diz, ele nos faz participantes da natureza de Deus. Aí ele vai gerar em nós o desejo, vai gerar em nós a motivação de fato ter uma vida de oração. Eu sei que o mundo realmente ele é muito convidativo e a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, realmente é um mundo globalizado de oposição à vontade de Deus. Mas João já nos avisou que se a palavra de Deus habita em nós, nós vencemos o mundo, e inclusive nos lembra que este mundão vai passar com todo o seu desregramento, porém os que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Então temos de fato que ensinar a palavra de Deus às pessoas, porque a palavra do Senhor ela produz esse resultado benéfico. Que maravilha! Estamos conversando aqui com o pastor João Gonçalves, presidente da Convenção da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Pastor, o senhor é conhecido, nós falamos aqui no início, como João da Paz. Ok. A que se deve esse título? Bom, é porque, assim, eu tenho tido um comportamento resignado diante dos conflitos. E eu aprendi uma coisa, meu amigo Jorge, que a mansidão de que a Bíblia tanto ensina, que é um aspecto do fruto do Espírito, eu procurei entender melhor o que é, como funciona. Aí Tiago me ajudou muito, quando Tiago faz a colocação, mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. Aí eu disse, encontrei aqui o desvendamento. Então eu tenho que ser manso, não porque seja covarde ou medroso, porque eu também sei ser atrevido, eu também sei desafiar para a contenda, para a confusão, mas o Espírito Santo que habita em mim, ele me ensina que não vale a pena. Então a mansidão de sabedoria nos dá um coração pacífico, e a Bíblia nos apresenta este coração pacífico como um grande princípio para o estabelecimento da harmonia, da paz. Tanto é que o apóstolo Pedro faz a grande recomendação às mulheres casadas, me permita fazer a citação, ele diz assim, e o enfeite delas não seja o frisado dos cabelos, o uso de joias ou a compostura de vestuários, mas seja o incorruptível traje do espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então essa quietude de alma, esta brandura de gênio, não é coisa da nossa natureza, é coisa de Deus em nós. Agora, eu dou muitas graças a Deus, porque além desse entendimento que eu tenho da Bíblia e a convicção de que Deus opera em mim, o meu pai foi um homem muito pacífico. Então, por natureza, eu tenho esta bendita herança de meu pai. Meu pai era um homem extremamente sossegado. E eu herdei esta quietude de meu pai também. E essa característica é muito importante, né? Até porque
não estamos disputando nada a não ser fazer a vontade do Senhor, né? Então eu tenho que reagir com brandura diante das provocações, ainda que injustas, porque a mansidão, a pacificação está em mim pela operação de Deus. Pastor João, a satisfação está com o senhor nesse momento. Tenho certeza que você está sendo abençoado e eu quero pedir ao pastor João para que deixe uma palavra para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa que está acompanhando a TV CPAD, pastor João. Meu amigo Jorge, eu tenho uma palavra, com certeza uma palavra de Deus para todos os nossos telespectadores. E eu quero dividir em 2 momentos. Meio minuto para dizer da minha convicção de servir a Deus, reafirmando mais uma vez, através do verso 24 do capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Peço a Deus que esta convicção também esteja presente no coração de cada pessoa que me ouve nesse instante. E mais meio minuto para fazer a citação de um lindo verso, o verso 15 do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O Senhor vos dê a paz. Que Deus também abençoe a vida do Senhor, pastor João Gonçalves, da mesma forma a vida de nosso irmão Jorge Andrade e de todos os nossos internautas. Por aqui, ficamos com esta edição do CJDB na TV, mas antes de encerrar, te convido a inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados e também curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. A paz do Senhor a todos.